Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de período composto e após termos visto com rigor a parte toda aí de oração subordinada, substantiva, adjetiva e adverbial, agora nós vamos observar as orações coordenadas. Maravilha! Quando a gente fala de oração coordenada, a gente precisa lembrar que deixamos de lado a subordinação em que eu tenho uma interdependência das orações. Uma oração completa o sentido da outra. O que agora nós vamos ver são orações independentes que estão coordenadas, justapostas unicamente. Maravilha? Então vamos aqui a alguns casos de apresentação. Nós temos dois tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas assindéticas. Esse azinho, como vocês já devem perceber, significa negação, tá bom? Então aqui nós estamos falando das orações que não possuem conjunção. Maravilha, vamos aqui ao exemplo vim, vivem, si, famosa frase que nós encontramos na obra de Shakespeare, Júlio César. Tá? Se ele falou isso ou não, ninguém sabe. Provavelmente não. Isso aqui é uma invenção do Shakespeare e devido à sua pertinência clássica, assim como a Teto Brutus, que também é da obra de Júlio César, nós ficamos eternamente conhecendo. Que, aliás, está no Maço de Marlborough em latim. Então vamos lá, pessoal. Reparem quantos verbos nós temos aqui. Evidente, nós temos três verbos. Aqui nós temos outro e o venci, por fim, é o terceiro verbo. Nós temos três verbos, nenhum nexo entre elas, nenhuma conjunção. Portanto, nós temos três orações coordenadas. Olha aqui que eu falei, pessoal, assindética, tá? Eu poderia colocar aqui a outra letra clássica. Beber, cair, levantar. Novamente nós temos três verbos: beber, cair e levantar. E tanto quanto o primeiro exemplo aqui, este exemplo, senhores, nós também temos três orações coordenadas assindéticas, tudo bem? Então tá aí, oração coordenada assindética quando eu não tenho presença de conjunção. Maravilha, toca o barco. Agora, evidentemente, nós vamos ver as orações coordenadas assindéticas, que por conseguinte são aquelas que possuem a conjunção. Dentro das orações coordenadas sindéticas, nós temos um desdobramento de 5 orações, que são essas aqui. Os próprios nomezinhos já adiantam para a gente o sentido, né? Aditivas, ideia de adição. As adversativas, evidentemente, ideia de oposição, de contradição. Alternativas, que pressupõem alternância, maravilha. Conclusivas, conclusão. Explicativas, explicação. Só tomem o seguinte cuidado. É muito legal saber o uso das conjunções, saber os seus sinônimos, às vezes, digamos, o intercâmbio de uma oração subordinada, adverbial, concessiva, que usou embora, ainda que é mesmo que, por uma adversativa que usa o mas, porém, todavia, hein? É muito legal, mas não fica com decoreba, não. Eu quero que vocês entendam. Aliás, eu já falei isso aqui nas orações subordinadas adverbiais, tá? Então vamos ver aqui um caso por vez. As aditivas, o nome já diz tudo, a ideia é de adição, as principais conjunções, e nem não só, mas também, não só, como também, eu só peço para que vocês se lembrem disso daqui, ó. O nem significa e não. Guarda que no próximo slide a gente já faz a brincadeira aqui. Então vamos aí. Ele chegou atrasado e cochilou na aula. Lembra, pessoal, onde é que a gente faz a divisão aqui entre as orações? Reparem que nós temos período composto, duas orações, porque nós temos dois verbos, não é? Tá aqui a nossa conjunção, pessoal. Lembra onde é que ela fica? Sempre na oração 2. Então, a primeira oração está aqui e a segunda oração é a partir da conjunção. A primeira oração, senhores, tem conjunção? Não. Então, vai ser a oração principal? Não. Não, porque agora nós não estamos mais falando de subordinação, de uma prestar os serviços de completar o sentido da outra, elas estão justapostas, não é? Então, a primeira oração eu vou chamar de oração coordenada assindética, a segunda oração ela tem a conjunção, então, oração coordenada sindética e evidente, olha a ideia, chegou atrasado e cochilou, ideia de somar. Maravilha? Então, tá aí. Gente, não precisa ficar com decoreba de nomezinho não, tá? Se você souber aqui não tem conjunção, aqui tem conjunção, maravilha. E vamos lembrar também de figuras de linguagem? Quando eu não tenho conjunção, do tipo vim, vivem, se, chegou, capotou, dormiu, quase não foi igual a outra, né? Nós temos o assíndeto. E quando eu repito a conjunção, vocês estão lembrados do nome dessa figura de linguagem? Polissíndeto. E canta, e dança, e ri, bebe, cai, e volta. Vem quando eu tenho essa repetição de E.
Não trabalha, nem estuda, não conversa, nem faz exercício, então não, 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 nem. Aqui tem essas repetições de conjunções polissíndeto. Maravilha. Então, continuemos agora com outras brincadeiras dentro das aditivas, tá? Olha só isso daqui. Ele chegou atrasado e cochilou, tá? Então, guarda aqui para mim, por favor. Aqui, ó, que a gente já vai retomar aqui. Olha só. Ele chegou atrasado e cochilou. Esse E cansa. A gente pega a redação, parece que o aluno trava, não é? Lá nos 5 anos de idade, e está sempre contando a história através de estruturas aditivas, né? Eu almocei e saí com a tia, e voltei para casa e tomei banho. E a mãe me deu uma manga, e depois eu tomei leite e passei mal. Gente, descansa esse, tá? Por mais que você não consiga expandir as suas ideias para outras relações circunstanciais mais elaboradas, com uma ideia de proporção, hein? Condição, causa, consequência. É muito legal você estudar isso para você enriquecer sua expressão, até a verbal, não é só a escrita não, hein? Vamos aí exercer o dom da eloquência, o dom da boa expressão. Você sabe que você vai ser exigido nisso no mercado de trabalho, independente aí para onde você vai, pessoas que têm um bom vocabulário, um bom uso de estruturas sintático-semânticas, elas passam a ser mais persuasivas até. Vamos lá, uma maneira de você descansar tanto é isso daqui, ó. Ele não só chegou atrasado, agora acho que o resto você sabe, né? Pode colocar vírgula aí, que eu marquei aqui, ó, não tem problema, tá? Se você aparecer, colocou a vírgula aqui. Ele não só chegou atrasado, aliás, né? Não é que não tem problema, tem que colocar. Mas também cochilou na aula. Como também cochilou na aula? Olha só, tá? O não só, mas também pertence a uma estrutura aditiva. Maravilha? Então vamos lá. Elisa não trabalha. Olha só o que eu poderia escrever agora. Eu vou fazer uma outra negação. Ela não trabalha. Completem para mim mentalmente. E nem estuda. Só que você está lembrado lá no nem, pessoal? Esqueça esse mais aqui, foi uma burrada que eu fiz, tá? Elisa não trabalha e nem estuda. O nem já não significa e não? Então esse e não é necessário, senhores. Elisa não trabalha nem estuda. Maravilha? Não existe Enem. Quer dizer, existe, né? Mas não esse e antes do nem aqui. Uma outra maneira de você, repara, você começou com uma negação, tá? Existe uma estrutura muito interessante que você pode treinar aí para fazer uma outra negação. Elisa não trabalha, tampouco estuda. Ah, opa, o texto cresce, hein? Com tampouco aí, fica bem bonito. Maravilha? Vamos dar um passo a mais? Olha aqui. Não estudou muito e passou. Se vocês observarem esse ezinho aqui, senhores, ele aparentemente tem valor aditivo. Não estudou muito e passou, não é? Mas espera aí. Não dá uma ideia do quê? De contraposição, de oposição. Então, esse e, ele está disfarçado. Esse e semanticamente tem valor de mas. Maravilha? Não estudou muito, mas passou tanto que, olha esta vírgula aqui, pessoal. Ela só entra aqui porque esse e não tem valor de e, tem valor de mas. Porque quando eu tenho sujeitos idênticos, né, não estudou muito. Quem? Sei lá. Tá? Meu irmão não estudou muito. E meu irmão passou. Os sujeitos não são iguais? Do estudou e passou? Sim, então a vírgula não pode acontecer. Tá? Se é estrutura aditiva, meu irmão trabalha no fórum e faz disciplinas de direito tributário à noite na GV. Bem? Eu não poderia colocar vírgula antes do E. Neste caso pode porque o E tem valor demais. Agora dá uma olhada nessa daqui. Ela me viu na rua e nem me cumprimentou. Senhores, eu já acabei estragando a brincadeira aqui. Esse E não tem o menor problema. Aqui tem, tá? Aqui, galera, tá errado. Aqui tá certo. Por que aqui tá certo, pessoal? Porque o E tem valor de mas. Ela me viu na rua, mas nem me cumprimentou. Então, esse E, neste caso, antes do nem, maravilha, você pode colocar aqui, não tem problema, ok? Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha só, as adversativas. As adversativas é aquelas que depois de expressarmos tanto que a gente cansa de usar, né? A gente aprende aí a usar um mas, um porém, um todavia, um contudo, um no entanto, entretanto, tá? Entre outras formas aí. Bebi toda a garrafa, mas não passei mal. Então, de novo, é aquela velha classificação. Nós temos duas orações aqui, não é? Esta oração é a nossa oração que tem a conjunção, então nós chamamos de oração coordenada sindética aditiva. No lugar do mais, senhores, vocês poderiam colocar
Ah, o porém, bebi toda a garrafa, porém não passei mal. Bebi toda a garrafa, todavia não passei mal. Bem, gente, o porém, todavia, contudo, se eu desloco de lugar, você coloca entre vírgulas, tá? Os homens beberam todas as garrafas. Ninguém, todavia, passou mal. Ninguém, vírgula, todavia, vírgula, passou mal. Quando eu desloco do seu lugar de origem, ele aparece entre vírgulas, pega jornais, pega a literatura que você começa a manusear isso, seu texto fica mais intrincado, mais elaborado, e é gostoso de ler quando você manipula bem essas conjunções, hein? Então é isso aí. Gente, isso é treino, evidentemente. Vamos treinar então aqui? Este é um exercício clássico que eu uso até para explicar uma brincadeira aqui com o mas, tá? Eu tenho estas chaves do Calvin, desculpa, da Mafalda, tá? Esse aqui é um Manolito. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. 2. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo ou pela. Beleza? Senhores, dá pause aí. Tenta aí que esse exercício aqui é muito simbólico, eu costumo até dar em prova. Pause. Maravilha? Já deu? Já voltou. É isso aí. Olha só, galera, vamos lá. Tá? O que é responsável, tá, para o efeito de humor, se você observou bem aqui, é a alternativa A. Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Por que, que o mas orienta a quebra da expectativa? Porque é a oposição. Mas não é só isso. Lê de novo o cartoon. A charge. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Eu quero que vocês guardem com muito carinho essa informação que eu vou passar agora para vocês, tá? Toda a informação após o mas, ela é muito mais relevante de tudo que você enumerou antes. Vamos dar uma situação para vocês? Imagina término de namoro, tá? Aí a pessoa, não é? Chama o parceiro ou ex-parceiro para conversar, ex-parceira, e começa a enumerar boas qualidades. Você é um ótimo companheiro, você é inteligente, você é sensível, você me deu muito carinho, você é compreensível, você é o sonho de todas as sogras. Aliás, você é uma pessoa que me ensinou o que é a vida, vírgula, mas, repara, ela te jogou, te jogou, te jogou lá pra cima, inflou, mas cai, tá? Aquela catástrofe. Então, neste caso, senhores, o que vem após o mas é muito mais significativo do que veio antes do mas. Maravilha? Então, é por isso que nós ficamos aqui com a alternativa A. Vamos pegar aqui um outro mais simplesinho, porém interessante. Olha aqui, acabei de usar o porém para que vocês percebam. No Brasil, continua-se a defender a prática, mas com ressalvas. Há vários cuidados necessários para torná-la realmente eficiente. O trecho em destaque pode ser substituído corretamente sem alteração do sentido do texto por... Beleza? Dá um pause aí. Deu? Então tá bom. Vamos lá. Gente, no lugar do mas, eu posso colocar uma outra estrutura com ideia de, como eu já havia falado para vocês, oposição, contradição. O que fica aqui, pessoal? E, não. Só se fosse com alguma coisa que vem depois, mas indagações, tá? O E pode assumir o valor de mas não neste caso, né? Indagações não tem nada a ver com ressalvas, né? Então o que a gente vai ficar? Ou é alternativa, porém, ou todavia, evidentemente. O embora, pessoal, o embora ele transforma numa oração concessiva, subordinada adverbial concessiva, bem? E ressalva é uma exceção, ressalva é uma restrição. Agora, vamos lá para matar aqui a dúvida com o verbo haver. O verbo haver está perfeito, né, galera, aqui. Há vários cuidados. Lembra que eu falei para vocês, quando eu tenho o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, ele não concorda com ninguém, então tá maravilha. Agora, se eu colocar o verbo existir concorda com o sujeito e vai ficar a alternativa D de dado. Todavia, com restrições, existem. Porque aí vários cuidados, vários cuidados, pessoal, vira o sujeito do existem. Maravilha? É isso aí. E com o verbo haver, há vários cuidados. Vários cuidados é simplesmente o objeto direto, tá? Quando eu coloco o verbo haver, o sujeito é inexistente, é uma OSS, é uma oração sem sujeito. Ok? Vamos lá mais um pouquinho então aqui. Alternativas. O nome já elucida todo o nosso problema aqui. Conjunções ou, ora, quer, que pode se repetir, aí o verbo assume um valor de conjunção, tá? Então eu posso ter um verbo que fora do seu sentido literal, assume aí um sentido de conjunção.
Ora saio com meus amigos, ora vejo minha namorada. Bem, agora vamos pegar um outro caso aqui. Ou resolvemos tudo hoje, ou não sairemos daqui. Tem uma coisa que é diferente que eu até então não apresentei para vocês. Reparem que eu tenho conjunção aqui e eu tenho conjunção aqui. Então, neste caso, se eu tenho conjunção nos dois lugares, esta é uma oração coordenada sindética. Sindética, pessoal. Tá aqui, não é? Por quê? Porque tem conjunção. E esta é outra oração coordenada sindética, porque também tem conjunção. Com ideia de alternância, com ideia de alternativa. Ou uma coisa ou outra coisa. Maravilha, é isso aí. Conclusivas. Novamente, o nome é autoexplicativo, ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, pois. O pois talvez seja uma novidade para vocês, porque geralmente nós pensamos que o pois vai dar a ideia de explicação, causa, motivo, razão. Neste caso, após o verbo, nós temos ideia de conclusão. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo clássico do famoso René Descartes, frase típica do racionalismo. Penso, logo existo. Então, pessoal, eu divido aqui. Nós temos a conjunção logo, não é? Penso, portanto, existo. Então, aqui eu tenho oração coordenada sindética conclusiva. Vamos pegar uma ali com o pois que eu havia falado para vocês. O pois com valor conclusivo. Olha aqui. Estou sem dinheiro, ficarei, pois, em casa. Olha aqui, gente, o pois após o verbo, como eu havia falado para vocês. Tá certinho, bonitinho. Então, isso aqui é uma oração coordenada sindética aditiva, mas você vai me fazer o favor, você vai me fazer esse favor de não decorar isso, bem? O pois após o verbo é a ideia de conclusão, antes do verbo é sempre ideia que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que é a explicação. Não faz isso. Sabe por quê? Porque eu quebrei a cara uma vez. Eu sempre usei esse tipo de regra, porque faz parte dos compêndios gramaticais. As gramáticas normativas estabelecem esse tipo de regra, até que um certo Guimarães Rosa, que é o cara que pega a sintaxe e dá um torcicolo nela, tá? Me pegou e me deu uma rasteira e me colocou um pois antes do verbo, com ideia do que, galera? Com ideia do que vocês acham? Disso daqui, ó. Com ideia disso daqui. Né? Aí o bicho pegou, galera. Por quê? Porque não é para decorar. Você vai pelo contexto. O contexto é que vai dar as cartas para falar se é conclusivo ou isso daqui que a gente vai ver agora. Explicativo, não é? Ideia de explicação. Por quê? Visto que, pois. Então tá aqui. O pois, agora eu vou colocar aquela regrinha, tá? Que eu pedi agora para vocês, não ficar decorando, mas é uma sistematização, vai lá. É o pois antes do verbo. Vamos lá? Volte hoje, pois amanhã será tarde. Esse pois aqui dá a ideia de explicação. Choveu, pois a calçada está molhada. Ele bateu o carro porque, pois estava embriagado. Opa! Isso é motivo, causa. Tá? Ele bateu o carro, pois estava embriagado. Beleza? Aí é causa. Agora eu vou repetir o outro exemplo. A calçada está molhada. Não, como é que foi que eu falei? Choveu, pois a calçada está molhada. Choveu. A calçada está molhada é a causa da chuva? Não, eu só estou explicando. Percebe que é uma estrutura explicativa aí? É muito fácil confundir, tá, pessoal? Essas estruturas são extremamente semelhantes. Tente observar isso daqui. Volte hoje, pois amanhã será tarde. Nossa, flerta demais. Eu sou obrigado a concordar com vocês, pessoal. Isso daqui é muito parecido com ideia de conclusão. Tá? Perdão, com a ideia de causa. Maravilha. Para fecharmos aqui, eu trouxe um da FUVEST que mexe, além de orações coordenadas, com paralelismo sintático. Vamos ver o que é essa história de paralelismo sintático. Olha o texto aqui. Amantes dos antigos bolachões penam não só para encontrar os discos que ficam a cada dia mais raros. A dificuldade aparece também na hora de trocar a agulha ou de levar o toca-discos para o concerto. Jornal da Tarde. Era só para justificar. Tendo em vista que no contexto acima falta paralelismo sintático, reescreva-o em um só período. Reescreva-o em um só período, pessoal. O que é para fazer se é um só período? É para tirar o pontinho final aqui, ó. Tá? É para arrancar isso daqui. Mantendo o mesmo sentido e fazendo as alterações necessárias, faltou aqui, errei, para que o paralelismo se estabeleça. Tá, a gente vai tirar o ponto e nós devemos manter o paralelismo. O que é isso? Tenta descobrir o que tem de equivocado, de esquisito nesta frase original aqui. Eu recomendo que vocês dêem um pause e tentem aí, tá bom? Beleza, você já fez isso, né? Então vamos lá.
Gente, olha só, amantes dos antigos bolachões penam não só... Opa, a gente já viu essa estrutura agora há pouco, né? O não só da ideia de adição. Não só, mas também. Não só como também. O problema é que nós temos um erro grave de coesão. Isso aqui na redação pega muito mal, hein? Amantes dos antigos bolachões penam não só para encontrar os discos, vírgulas, que ficam a cada dia mais raros, vírgula, ele deveria colocar uma vírgula, né? Porque eu preciso encaixar o mais também. Eles penam para quê? Para encontrar os discos, mas eles penam também para quê? Não é? Quando existe essa dificuldade na hora de trocar agulha. Então vamos estruturar isso aqui no período? Gente, há mais de uma possibilidade, eu vou dar uma delas aqui. Amantes dos antigos bolachões penam não só para encontrar os discos que ficam a cada dia mais raros, mas também pela dificuldade que aparece também na hora de trocar a agulha ou de levar o toca-discos para o concerto. Essa daqui, pessoal, é um gabarito, bem, eu faria uma outra adaptação, mas é uma questão pessoal. Sabe por quê? Porque eu sou. É uma frescura, eu vou ser bem sério com vocês, tá? Mas se você fez isso daqui, beleza. Se você colocou não só, mas também, não só como também, tá ótimo. Eu vou explicar para vocês, tá? Olha só, olha o original. Amantes dos antigos bolachões penam não só para encontrar. Não só para encontrar, eu tenho não só e depois eu tenho uma preposição para e um verbo no infinitivo. E eu sugiro depois do mais também para que seja aquele paralelismo lindo, né? Quase de quem tem toque, de quem tá bonitinho. Penam não só para encontrar os discos que ficam cada dia mais raros, mas também eu sugiro mandar um para de novo e colocar o verbo aqui no infinitivo, mas também para trocar a agulha ou de levar o toca-discos para o concerto. Aqui eu faria uma outra adaptaçãozinha aqui, mas o não só para encontrar, mas também para trocar a agulha com uma outra forma de dificuldade que também aparece na hora de levar o toca-disco para o concerto. Bem, é que agora eu acabei modificando um pouco essa estrutura e eu deveria escrever. Mas o que é importante é o não só, mas também. Não só como também. Maravilha? E aí você acaba por... peraí que eu vou descartar isso daqui, senão... Descartar, manter não, senão depois eu tô ferrado. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui. Esta é a nossa parte de oração coordenada. Eu recomendo muito que vocês façam contraposições de orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais, porque as duas indicam circunstâncias. E aí você passa a manipular muito bem uma ou outra para, por exemplo, fazer substituições da estrutura de uma oração concessiva, como embora não tenha estudado, passou, e passar para uma estrutura adversativa. Não estudou muito, mas passou. Que é mais simplesinha. Ou fazer o oposto, né, pessoal? Pegar uma estrutura adversativa e passar para uma concessiva. Manipulem bem isso, pessoal. Orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais são importantes instrumentos para que nós possamos aí crescer, elaborar novas formas de escritas que vão enriquecer demais a sua expressividade. Beijo no coração, muito obrigado. Fiquem em paz.